Vamos lá. O foco da minha apresentação é essa dialética entre educação, no caso ruim, e a produtividade, no caso fraca. Então, vamos ver uma figura muito interessante, que é o marco zero dessa história toda, que é o velho Adam Smith, que publicou... Pode passar o slide, por favor. Que publicou o livro é o livro que marca o início da economia como ciência. Então, vejam só o que ele diz. Uma máquina, ela faz um trabalho e é um investimento que tem resultado. Uma pessoa que se preparou produz mais e, portanto, essa preparação é equivalente a esse investimento de comprar uma máquina. Ou seja, Adam Smith, desde 1770 e poucos, está associando educação com produtividade. Não é? Então, isso é muito claro. Esse é o marco zero. Esse assunto ficou meio hipnotizado, meio dormindo, adormecido, até o fim da década de 50. Aí foi redescoberto, Schultz ganhou o prêmio Nobel por causa disso, centenas de pesquisas foram feitas, inclusive a minha própria tese de doutorado foi sobre capital humano, investimento, essas coisas todas, e ficou muito claro. Na medida em que renda individual reflete produtividade, que é uma hipótese razoável, quanto mais educação, mais renda e vice-versa. Vendo a coisa de uma perspectiva digamos, mais macroeconômica, nos últimos anos, com os avanços tecnológicos, a não ser que tenha muito petróleo, nenhum país conseguiu avançar sem fazer um grande investimento em educação. Então, vamos adiante. Muito bem. Aí nós falamos de produtividade. E a tendência é dizer a produtividade do Brasil é baixa. De fato, a produtividade do Brasil é baixa quando nós tomamos num agregado. Mas isso é um erro. Isso é um erro que nos leva a gesticular e a fazer barulho e não vai a lugar nenhum. Quando dois professores, Lambert e Bastide, vieram para o início da USP, os dois se pressionaram com a diversidade do Brasil. E o Lambert escreveu esse livro, Os Dois Brasis. Então, nós estamos falando disso. Quando nós falamos da produtividade do Brasil novo, nós estamos falando de uma indústria que tem padrões internacionais. Agora, o andar de baixo, o Brasil velho, é muito ruim. A produtividade é muito ruim. E isso está ligado a um problema que é, digamos, a essência daquilo que é a grande maldição do Brasil, que é a fraqueza da sua educação. Então, o que acontece? O cobertor é pequeno. Há escolas boas, há alunos bons, há gente bem formada, mas, obviamente, eles vão para essas empresas mais produtivas, mais ricas, mais desejadas como emprego, e o que sobra é o que sobra, e daí a baixa produtividade. Então, vamos falar um pouco de educação, porque, afinal, esse é o tema. Né? O nosso problema é que a nossa educação é ruim. Nós estamos mal. A educação é muito fraquinha. O PISA mostra que nós estamos, de 70, nós estamos entre os 10 piores. Claro que os 70 são os melhores, mas ainda assim é muito ruim para o que a gente gostaria de transformar o Brasil. E aí a gente começa a perguntar, e de quem é a culpa? Quem é cujo nome está aí no jornal tem culpa pela ruindade da educação brasileira? Bom, não é quem está no jornal. Não é o pai de quem está no jornal como dirigente. Não é o avô, não é o bisavô. São 4 séculos de inação, de quase nada acontecendo. No século XVIII, 3% sabia ler. Em 1900,
da ordem de 10% sabia ler. Em 1960, menos de metade sabia ler. Então, o problema é uma herança de uma educação muito ruim. É uma herança de uma educação que cresceu muito devagar. O Brasil foi colonizado por um país que tinha uma educação fraca, e isso claramente teve um impacto negativo. E, então, esse é a educação. No último meio século, ela deu um salto. Ela acelerou. Ela disparou na frente. É uma velocidade que nos permitiu atingir a maioria dos outros países latino-americanos. Porque há meio século atrás, um pouco mais, alguns países que a gente faz pouco tinham escolaridade maior do que o Brasil. Então, o nosso atraso é secular, é muito longo, e nós fizemos uma proeza gigantesca de superar esse atraso quantitativo, mas não qualitativo. Esse é o grande problema e que vamos discutir um pouquinho mais. Antes, nós tínhamos uma educação que era pouca e ruim. Agora nós temos uma educação que é muito grande, muita, e bastante fraquinha. Bom, então, na verdade, o que houve foi uma grande revolução no último meio século e ficou para trás a qualidade. E aí nós começamos a perguntar por que raio que essa qualidade é ruim? O que há de errar? O que impede? Aí disse, não, o país não tem gente para fazer isso. Não é verdade. Em 1950 não existia nem uma publicação internacional científica do Brasil. Em 1970, praticamente não existiam mestrados. No ano 2000, o Brasil já estava entre os 15 maiores produtores de ciência do mundo. É um salto extraordinário. Ora, se dentro do próprio setor educacional nós temos competência para ir do 0 ao 14º, que é hoje, isso significa que competência não é o problema. Quando eu terminei o doutorado em 1970, praticamente não havia mestrado no Brasil. Quando eu fui diretor da CAPES em 1980, nós oferecemos bolsa de estudo para a Argentina, que não tinha programa de mestrado. Bom, então, não é a falta de competência, é outra coisa. Nós conhecemos, isso é outro ponto muito importante, nós conhecemos os problemas da nossa educação. Nós conhecemos e há bastante consenso com relação a eles. E mais ainda, nós sabemos o que precisa fazer para consertar. Portanto, eu acho que esse nem precisa ser um tema dessa apresentação tão curta, porque nas outras conferências e conversas minhas eu fico falando nesses outros temas, porque é bom dizer que está errado aqui. Mas vamos simplificar. Conhecemos o problema, conhecemos a solução e há convergência dentre aqueles que têm conhecimento e cabeça fria. Então, isso é muito claro, isso já está bem consolidado como ideia, não é? Eu apenas destacaria como problema formação de professores e o ambiente em que eles são obrigados a trabalhar. Portanto, esse é um fator importante, é o único que eu destaco. Bom, e aí? Por que a educação não melhora? Continuamos com o problema. Continuamos enguiçados. Por que essa educação não melhora? Na verdade, há muita gente que afirma que piora, mas isso está mais do que bem demonstrado quantitativamente que não piora. Na verdade, melhora. Muito devagarzinho,
mas melhora. Muito bem, mas por que será isso? E uma das explicações é que a sociedade brasileira, primeiro, não dava a menor bola para a escola, os pais nem pensavam nisso. Depois mandava o filho mais sabidinho para a escola. Depois resolveu mandar todos. Depois descobriu que era bom ficar muito tempo na escola. Depois descobriu que ganhar um diploma também era uma boa ideia. Mas o Brasil não chegou no ponto em que grande parte da população descobriu que tem que aprender, que não basta ter o diploma, tem que aprender. E isso, aliás, é muito penoso. Aprender não é fácil, é penoso. Então, há ainda a sociedade patina com essa ideia de que basta o diploma e não conseguimos vender. Pesquisas várias, mas consistentes, mostram alguma coisa do seguinte tipo: 70% dos alunos acham que a educação é boa, 70% dos professores acham que a educação é boa, 70% dos pais acham que a educação é boa. Como é que vai consertar a educação quando todo mundo acha que é boa? Então, a meu ver, essa é uma opinião que eu venho amadurecendo há muito tempo, é que é essa falta de percepção que impede uma pressão muito maior para melhorar a qualidade do ensino, como acontece, sobretudo, nos países lá da Ásia longínqua, não é? Japão, Coreia, China, etc., que tem uma percepção muito forte e que a sociedade pressiona de uma maneira muito forte. Isso ainda não acontece no Brasil. Bom, muito bem. Outro aspecto que prejudica é o fato de que entre 1880 e 1980, nenhum país do mundo, em termos absolutos, cresceu mais do que o Brasil. Quer dizer, o Brasil, a história do Brasil é testemunha de crescimento com a educação ruim. Então, nós temos que convencer o brasileiro que esses 100 anos de alto crescimento, isso é no passado. A tecnologia mudou, a complexidade mudou, a competitividade mudou, e sem realmente levar a sério a educação, essa proeza não pode ser repetida, como não está sendo repetida e os indicadores de crescimento mostram. Para terminar, o que a BQ pode fazer? Qual o papel que ela tem? Em primeiro, os membros que estão por aí, que têm diferentes cozinhas aí acontecendo, têm um papel importante assim no varejinho de fazer o que podem fazer, obviamente. Depois, eu acho que a BQ tem um papel muito importante de convencer os empresários de que eles têm que ter uma atuação de advocacy muito mais forte com relação à educação. O que parece que acontece é que as empresas que têm presença nas federações de indústria, que têm protagonismo, elas são as melhores. Então, elas conseguem recrutar gente boa e elas não têm muita sensibilidade para o fato de que os outros estão pegando o que sobrou. E o que sobrou não é nada bom. Tem gente trabalhadora, tem gente com boa vontade, tem gente esforçada. Mas numa economia moderna, isso não dá. E temos que pensar o seguinte: vender ideia não é dizer o que a gente acha que é o certo. Vender ideia é entrar numa área de tecnologia de marketing e tecnologia de marketing social. Bombril, pasta de dente, sabão, nada disso se vende porque o dono da fábrica acha que o produto dele é bom. Existem maneiras muito melhores, existem maneiras corretas de vender as ideias que o cara do Bombril sabe e, em geral, o pessoal da educação não sabe, que é uma grande ingenuidade. Basta dizer que é bom e que as pessoas vão se convencer. Então, acho que é isso. Muito obrigado.
Cláudio, quanta coisa boa que você trouxe para a gente. A questão secular, né, da má formação, a importância de uma educação formal, né? Ah, já terminei a educação. Como assim? Parou no ensino médio? Ah, eu aprendi sozinho, né? Então, essa é a importância da educação como um valor da sociedade, a questão de que a nata vai para alguns espaços e sobra o resto. Então, isso são coisas que de um aprendizado da sociedade como um todo bastante importante. Eu queria só confirmar com você, em que momento você vai precisar sair da nossa conversa? Porque daí a gente abre para pelo menos uma pergunta. Possivelmente eu vou poder ficar até o fim. Ah, yes! Então tá bom. Eu estou do lado da sala. Você quer matar a moderadora do coração, né? E quando começar, eles vão me chamar, mas possivelmente eu consigo ficar até o fim. Então, eu só vou pedir uma coisa. Quando você for chamado, você fala, daqui a 5 minutos eu vou lá para a gente, pelo menos, abrir uma interação para ser realmente um painel de debate. Então, pessoal, são tantas emoções. Peço para vocês já irem criando as perguntas para a gente poder trazer. Agradeço aqui todas as interações, tem muita coisa para a gente conversar. E olha a qualidade da informação que a gente está podendo aprender a cada momento. Então, eu convido a minha querida colega de longo prazo, eu ia dizer lá no nosso debate, a minha mais antiga colega de luta, a doutora Ana Maria Malik, para trazer a sua contribuição em relação a esse tema tão forte que mexe com todos nós como brasileiros e como educadores e como gestores de qualidade. Por favor, querida Ana Maria, a palavra é sua. Isso, sem som não vai dar, Ana. É você que tem que habilitar. Isso, a minha grande dúvida é quem compartilha os meus slides. É o Haroldo, que é o nosso diretor de marketing, comunicação e produtor audiovisual. Tá bom. Então, eu queria agradecer muito, ele também está sem som. Doutora Ana Maria, eu queria que você adiantasse aí a apresentação enquanto eu faço a troca aqui, porque eu ainda estou baixando o seu... Com certeza, nenhum problema. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Falar de educação é sempre um desafio. A minha especialidade é saúde, mas eu milito na área de educação. E, para mim, é uma honra compartilhar esse painel, tanto com o André, considerando o trabalho do IPEA sempre, e com o Cláudio, que é, como apareceu no chat, um ícone da área de educação no Brasil. Então, eu só consigo aprender com ele. O que você falou? O que você falou, Cláudio? Não deu para ouvir. Coitada da educação, sou eu o ícone. Ah, não, você é uma sumidade. Tudo bem, estamos em casa. Então, eu queria começar falando, já que nós estamos aqui nessa questão da qualidade, uma das coisas que o Cláudio falou com todas as letras, mas que eu também estou pensando nisso, é assim, o primeiro passo para a gente tentar enfrentar os problemas que existem é reconhecer que existe um problema. E nesse caso, que é o meu primeiro slide, então, nesse caso, o Cláudio mostrou isso, quer dizer, as pessoas acham que a educação é boa. E se as pessoas acham que a educação é boa, o que nós podemos fazer, né? Então, mesmo sendo professora da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, ela tem uma série de prêmios de qualidade, etc., mas a gente tem que considerar que nem tudo são flores. Mas tem uma questão que eu acho que é ainda mais complicada, que fica, às vezes, difícil saber quais são os problemas prioritários da educação, né? Porque, no fundo, a gente tem que considerar que as pessoas encaram as prioridades de maneiras bastante
diferentes. E isso, no fundo, não é mérito de ninguém. Agora, a gente teve, desde 2020, né, como o mundo inteiro teve, uma epidemia, não só de Covid, mas também de ensino online. E quando eu falo em ensino online, eu não estou falando de educação online, estou falando de ensino no processo mais antigo que a gente pode pensar. Quer dizer, tem alguém que está falando online sem necessariamente se preocupar com o que as pessoas estão, ouvindo, e 2, aprendendo. Aí tem, de novo, uma questão que num país de dimensões continentais como o Brasil, que tem uma série de DHs diferentes, culturas diferentes e expectativas diferentes, essas questões que, de novo, o Cláudio trouxe à tona, mas eu vejo isso, inclusive, quando a gente fala em cursos Brasil afora. Então, se você está trabalhando com online, você não pode usar um dos princípios que mais era decantado quando as pessoas se colocavam no sentido de como eu vou fazer para atingir minha população. Então, os problemas ou as realidades, dependendo de em que estado do país a gente está, são diferentes. Então, a gente não pode assumir que a realidade da região metropolitana da Grande São Paulo seja a mesma, digamos, de Minas Gerais, onde está a Fundação Dom Cabral. Não é a mesma realidade, não são os mesmos problemas, e mesmo se estivermos falando para populações altissimamente qualificadas, nós trabalhamos com uma questão um pouco diferente e precisamos estar preocupados com isso. Quer dizer, digo eu. Agora, na saúde, a gente também trabalha com 3 conceitos que todo mundo mais ou menos trabalha hoje, né? Um deles são os determinantes sociais da saúde. Então, a pessoa, por exemplo, não escolhe necessariamente em que condições ela vive, ela não escolhe em que condições ela trabalha, ela não escolhe em que condições ela estuda. Então, é importante reconhecer que isso faz muita diferença, pensando em como a pessoa pode chegar nessa questão. Então, eu acho que é fundamental a gente considerar que, além dos determinantes sociais da saúde, a gente também trabalha com um conceito novo no setor, que são os determinantes morais. E aí, os determinantes morais são diferentes no sentido em que você não pode esperar que o sistema de saúde dê resposta para as mazelas da sociedade. E tem muita gente que tem essa expectativa. Então, sabe-se que em época de crise econômica, procura-se muito mais os serviços de saúde que em época de estabilidade, porque as pessoas significa nós, cada um de nós, né? As pessoas se sentem pior quando elas estão em estados menos favoráveis, pensando nisso. E, é claro, a gente tem a preocupação com os ODS. Então, quando a gente pensa nos ODS, ou seja, nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que já são um passo adiante dos tais Objetivos para o Desenvolvimento do Milênio, tem que pensar numa questão que é a seguinte: entre os ODS nós temos um que fala em educação de qualidade,
um que fala em saúde e bem-estar, que tem a ver com saúde para todas as idades, porque tem grupos etários, por exemplo, que são considerados vulneráveis, mas que, no fundo, eles são vulneráveis, então cuida-se deles, por exemplo, priorizando vacinas, mas ninguém necessariamente os leva em consideração. E aí, finalmente, a gente tem que pensar que isso é complicado. E aí, tem o... Então, agora eu falei da educação, falei da saúde, mas tem uma coisa que está em volta de todos nós, que são as instituições. Quer dizer, são 17 objetivos para o desenvolvimento do milênio, então, milênio não, desculpa, para o desenvolvimento sustentável, o objetivo de número 16 fala em instituições fortes. E quando a gente fala em instituições fortes, a gente tem que ter claro que instituição é uma coisa e organização é outra. Então, nós no Brasil andamos sofrendo por causa do enfraquecimento de algumas das instituições que nós temos. A educação é uma instituição, com certeza, porém, cada escola, seja de que nível ela for, é uma organização específica. Então, não dá para a instituição educação ser considerada forte se as escolas não o forem. E quando a gente fala na instituição educação, a gente não está pensando, por exemplo, nas escolas onde as pessoas vão para comer, nas escolas onde as pessoas vão para passar o dia, e que, como o Cláudio também mostrou, para tirar pessoas das ruas e assim vai. Então, eu considero essa ambientação bastante relevante para o que a gente vai pensar. E aí, é importante a gente pensar o seguinte, e aí eu vou mais uma vez misturar saúde com educação, e vou mostrar que existe, então, a educação pode ser básica, né? Então tem o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, cada uma delas aqui no Brasil com suas mazelas, e nós temos diversas educações, algumas melhores, outras piores, algumas seguem o currículo brasileiro, outras seguem sabe Deus o quê, e outras seguem alguns currículos internacionais, mas nós temos uma questão fundamental, que no Brasil, valoriza-se muito pouco o ensino técnico. E o ensino técnico, na área da saúde, é básico. Então, a gente tem que pensar na valorização das profissões de nível técnico e das ocupações de nível técnico. No Brasil, nós temos essa tradição do que a gente pensa em todo mundo querendo ser doutor. E aí, quem é que vai se encarregar do ensino técnico ou das atividades técnicas? Porque as atividades técnicas requerem uma questão que fazia tempo que eu não pensava, mas tem a ver com a gestão de maneira geral, que tem o savoir-faire, né, que é diferente do know-how. Então, o know-how, nós temos que pensar que ele é uma coisa que é mais técnico, enquanto que o savoir-faire é uma coisa mais das chamadas soft skills. Não vou discutir o ensino superior, a graduação e a pós, porque eu fico deprimida quando eu penso nisso, mas tem que lembrar que nós estamos em transição, como nós chegamos ao segundo semestre de 2022 e para onde vamos, em última instância. Então, o Cláudio mostrou o livro dos dois Brasis,
o meu último slide, ele fala em diversos Brasis, porque são muito mais que dois. Então, embora eu tenha lido uma fala do nosso presidente eleito recente, dizendo que nós temos um único Brasil, e esse único Brasil tem diversos aspectos, de novo, voltando para aquilo, né? Diversos climas, diversas características físicas, mas também diversas características econômicas e sociais. Então, eu vou até ir de encontro ao que eu vi escrito no chat, né? No meu último slide, então, eu até coloco que nos diferentes Brasis nós temos diferentes escolaridades, nós temos diferentes graus de saneamento básico, nós temos diferentes graus de emprego e renda, de habitação e de saúde. Então, o Brasil é um país só? Com certeza o Brasil é um país só. Só que ele tem problemas diferentes em estados diferentes. Existem no Brasil capitais de estado ainda, onde o saneamento básico é incipiente. E se o Haroldo mostrar... Então, se o saneamento básico é incipiente, não tem como a gente conseguir fugir de toda a questão dos determinantes sociais e de todas as questões dos determinantes morais. Então, eu conclamaria todos nós da área da qualidade para, reconhecermos que temos um problema, e 2, usarmos todos os mecanismos que a qualidade e a gestão nos emprestam para melhorar e tentar sanar esse problema. Obrigada. Nossa, que beleza. Temos aqui, então, dos dois Brasis para um Brasil, para a diversidade, para as questões que foram trazidas aqui no chat, né? Então, essa associação da visão da saúde, dos determinantes sociais. Obrigada, Ana Maria. Eu vou tentar pontuar algumas coisas que apareceram, a deteriorização das escolas públicas, o que fazer em relação às políticas públicas, a relação ensino-aprendizagem, essa capa dos dois Brasis. Cláudio, em que lugar que estava da sua biblioteca? Eu achei aquilo que eu sempre quis ver. Você tirou de alguma cartola. Conta para a gente. Não, há muito tempo que eu associo a criação da USP com a vinda da primeira geração de sociólogos, historiadores, fora a área das ciências naturais, que realmente fez um esforço grande de entender o Brasil do século XX. Os viajantes falaram muito do século XIX. No século XX, foi gente, Pierre Bombay veio junto também. Foram 3 franceses que gravaram, escreveram sobre os Brasis, sobre os contrastes. Então, eu acho que isso marca muito e define muito o Brasil. Não é? Essa grande diferença. O próprio Lévi-Strauss, que também pertencia a esse grupo, no livro dele, do Triste Tropique, ele fala dos professores da USP e depois vai visitar os índios lá, não me lembro mais aonde. Então, isso é muito profundo, isso é muito forte na identidade brasileira. É como você conseguir a integração, o comum, a identidade, essa cola que nos faz brasileiros em meio a essa diversidade. Esse é o grande desafio. Então, e aí, pontuando um pouco do que a Ana Maria traz, esse olhar sobre a questão do ensino, que no remoto, que você não sabe se as pessoas estão aprendendo, a importância de garantir o processo de aprendizagem. Nessa última tela, Ana, aquela imagem que você traz dos Brasis, de um Brasil que é todo diverso, da importância de diferenciar isso, mas saber que é um só.
E aqui o Carlos Cardoso, tem tantas coisas que foram faladas no chat, contando de que alguém que entrava também na época, né, dos anos 70, que entrava como office boy, a empresa cuidava que ele fosse se qualificando até chegar a gerente, a CEO, o Francisco Saraiva trazendo a questão da necessidade de recuperar, aí o Renato Lick reclamou antes que não tinha educação no nosso seminário e teve, o Naigon falando do método, a Deise Cristina falando da importância da Agenda 2030, o Mauro falando das importâncias das escolas, e a gente vai retomar depois as perguntas. Se eu esqueci de outra questão que foi tratada até aqui, Ana, eu gostaria que você pontuasse para a gente depois passar para o André e não perder o ponto. Das coisas que você falou, 2 pontos, pelo menos, para a gente poder ir fazendo a costura. Para mim, são os determinantes sociais, que são a base para fazer políticas de saúde, políticas de educação, enfim, todas as políticas sociais. Eu estou chocada com 2 questões básicas no Brasil hoje. A primeira é a recusa vacinal. E a segunda, a recusa, principalmente no meu estado de São Paulo, a atender os recenseadores. Eu estou chocada. Essa é uma coisa. Aí você falou de instituições fortes, e uma coisa que a gente andou conversando, que você trouxe numa das suas lives, que é o conhecimento profundo da qualidade, a qualidade como conhecimento profundo. E isso, qualidade como conhecimento profundo na educação, que é um dos grandes conceitos do Deming. Eu acho que esse é um outro ponto que pode ser aplicado na educação. Né? Assumindo que isso é a base de tudo, senão não tem o que fazer. Então, você trouxe isso que era um pouco da sua história de vida, que eu acho que isso faz toda a diferença. Bem, André, de novo agradecendo a sua presença e como um olhar do IPEA, trazer as questões dos sinais, né? E fazer todo esse nosso desafio das questões do ensino superior e outras questões de desigualdade, pobreza, dentro do que for nesse escopo que a gente está dentro do horário. Isso é que é a parte melhor. A palavra é toda tua. Haroldo, eu estou esquecendo de alguma coisa, caro mestre de cerimônias? Haroldo, por favor. Oi, Cris, estou aqui. Na verdade, Cris, vamos priorizar depois. Eu gostaria do André, claro, compensar um pouco, né, o nosso atraso, para a gente priorizar, Cris, as perguntas da nossa audiência, tá? Tá bom. A ideia era a gente fazer esses comentários do Cláudio e da Ana Maria, depois que o André fizer essa apresentação, para a gente ter um pouco mais de visão da nossa audiência. Mas aí, André, você com a responsabilidade pela frente. Por favor, fique à vontade. Vamos lá. Perfeito. Bom, muito bom dia a todas e a todos. É uma honra estar aqui, aceitar o convite do seminário, Associação Brasileira de Qualidade, muito bom. Nino, a professora Haroldo Ribeiro, a professora Ana Monge, e meus colegas de evento aqui, né? A professora Ana Mari, o professor Cláudio Castro. Muito bom ter todos, e ouvir vocês todos aqui. Acredito que o professor Haroldo vai carregar uma rápida apresentação. Isso, André, o som seu está um pouco baixo, né? Tenta aproximar mais o microfone, por favor, para ver se melhora. Dá um alô aí para a gente, por favor. Veja se melhorou agora. Melhorou, mas tente falar um pouco mais alto, porque ainda está muito baixo para a nossa audiência. Tá joia, perfeito. Vamos tentar falar um pouco mais alto aqui. Eu vou fazer uma rápida apresentação aqui a respeito de qualidade, só que qualidade na educação superior brasileira. Como é que isso tem sido mensurado, aferido nos últimos 20 anos e quais que são os dilemas dessa aferição de qualidade do ensino superior brasileiro daqui para frente. Tá? É uma fala muito rápida e que pretende só alinhavar pontos muito gerais e algumas questões e apontar saídas, de forma muito concreta, apontar saídas para as questões que estão colocadas aí ao nosso Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, é o famoso SINAIS. Tá? O que é o SINAIS? É o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, estamos falando de nível graduação, instituído lá pela Lei 10.861, lá em 2004, ou seja, estamos completando 20 anos quase dessa lei, né? E que
qual que é o procedimento de avaliação da qualidade desses cursos de graduação no Brasil? O que os Sinais dispunha? Fundamentalmente que o primeiro passo era o reconhecimento de um curso de graduação para ele começar a operar. Esse reconhecimento se dava pelo MEC, por meio de uma série de procedimentos, que a gente não vai entrar em detalhe aqui, e a partir do seu reconhecimento, ou seja, da sua autorização de funcionamento a partir do MEC, esse curso passava posteriormente a ser alvo, ou seja, a ser objeto de uma avaliação da sua qualidade. Estamos falando aqui de qualidade da educação superior, né? Sempre. Essa avaliação é uma avaliação trienal, ou seja, aquele curso é avaliado a cada 3 anos, fundamentalmente, né? E isso segue os ditames e assim, o esforço de uma agência vinculada ao MEC, o Ministério da Educação, que é o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Como é que funciona, em linhas muito gerais, né, essa avaliação do Sinais, o Sistema Nacional de Avaliação? Ele opera muito com base em um indicador específico, que é o conceito preliminar de curso, que a gente chama de CPC, né? Basicamente, um curso que consegue obter um conceito superior ou igual a 3, numa escala de 1 a 5, esse curso, na verdade, tem seu reconhecimento renovado por um próximo período de 3 anos. Né? Ele pode continuar operando e oferecendo educação de qualidade, teoricamente. Né? Se esse curso, na verdade, obtém um CPC de 1 ou 2, dentro dessa escala de 1 a 5, na verdade, esse curso passa a ser objeto de uma avaliação presencial pelo MEC. O MEC designa, na verdade, uma comissão de avaliadores que vai fazer uma visita em site, em loco, né, para avaliar a qualidade daquele curso, seguindo os procedimentos que foram seguidos lá no reconhecimento inicial do curso. Se esse curso obtiver, nessa avaliação em loco, conceito, CPC, igual ou superior a 3, ele pode continuar operando. Se não, esse curso vai passar a sofrer restrições. Pode avançar, por favor, Haroldo. Haroldo? Bom, o que é levado em conta nesse grande conceito preliminar de curso, né? Esse indicador-chave para avaliação da educação superior no Brasil? Basicamente, 3 dimensões. Né? Por um lado, a proficiência dos estudantes, que é mensurada por meio do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Tá? Isso é que a gente vai se dedicar um pouco a ele aqui. Esse ENAD está na base do CPC, que está na base, por sua vez, da avaliação da qualidade da graduação superior brasileira. Tá? O ENAD corresponde, ele e o seu derivado, que é o IDD, é o Índice de Diferença de Desempenho, a gente pode entrar em detalhe depois, ele corresponde fundamentalmente a 55, mais de metade do índice CPC, que é o índice usado na avaliação da qualidade. Outra dimensão são os docentes daquele curso. Né? Além da proficiência dos estudantes daquele curso, tem ali o papel dos docentes também. Isso entra com peso de 30% e é basicamente a averiguação de titulação dos docentes, em termos estrito sensu, mestrado, doutorado, e o regime de trabalho desses docentes que estão aplicados, dedicados àquele curso ali que está sendo avaliado. E a terceira dimensão é a percepção dos próprios estudantes, que é captada também num formulário específico da ENAD, dos estudantes a respeito do seu processo de aprendizagem, tá? Ao longo do curso de graduação. Entra com peso de 15%. Pode avançar, Haroldo, por favor. Isso tudo é um desenho muito geral do Sistema Nacional de Avaliação, que faz uso desse conceito que é o CPC, o conceito preliminar de curso, para avaliar a qualidade dos cursos de graduação no Brasil. Em graduação, estamos falando de bacharelados, de licenciaturas, tecnológicos, presenciais ou à distância, tanto faz. Graduação é o foco dos Sinais, é o foco do CPC e é o foco do ENAD. Né? E o ENAD está na base do CPC e na base da avaliação da graduação brasileira. Qual que é a questão? O ENAD, sim, está completando 20 anos. Né? E ele já é o sucessor do Exame Nacional de Cursos, né? Que é uma experiência anterior também. Mas o ENAD tem muitos problemas, tá? Problemas que dificultam demais essa missão dele, que é oferecer subsídios para avaliação da qualidade da graduação. Assim, do ponto de vista da organização do ENAD, é uma batalha, é uma guerra, fundamentalmente. Né? Ou seja, envolve uma agência do Estado, uma agência vinculada ao MEC, que é o INEP, elaborar múltiplas provas, né, para múltiplas áreas de avaliação, múltiplos cursos, né, provas gerais e provas específicas, são aplicadas num único dia em todo o território nacional para centenas de milhares de estudantes, milhares de cursos, né, centenas de instituições de ensino,
E após essa aplicação, assim, que é uma verdadeira operação de guerra, literalmente, você precisa recolher esse material, corrigir, avaliar, começar a calcular indicadores que vão alimentar a construção do CPC. Ou seja, é uma operação incrivelmente trabalhosa, difícil, custosa, custa mais ou menos 35 milhões de dólares americanos por ano, né, para o INEP realizar essa avaliação. É um esforço muito grande, é muito suor e lágrimas envolvido na elaboração de uma ENAD. Isso é parte dos problemas dele. Mas pode avançar, Haroldo, por favor. E para além desses problemas de logística, acho que tem que recuar um slide, Haroldo, por favor. Você tem problemas vários no ENAD que são intrínsecos à própria avaliação, né, ao próprio exame de avaliação do desempenho. Assim, tem a questão dos incentivos para os alunos fazerem o ENAD. O ENAD é muito importante para as instituições de ensino, mas se pergunta muito se o ENAD é importante para os alunos, porque, por exemplo, ele é um componente curricular obrigatório, você realizar a prova do ENAD, se você for designado para ela, mas isso não entra, por exemplo, no seu histórico acadêmico, né, quando você é o estudante. Ou seja, tem toda uma economia comportamental envolvida na realização do ENAD que é muito complicada, porque se pergunta na estrutura de incentivos para os alunos completarem bem a prova e com todo o empenho necessário para realizar essa prova, né? Em segundo lugar, só vou destacar 2 dos principais problemas do ENAD aqui, tem milhares de outros. Você tem toda uma questão de elaboração do ENAD, das provas, da prova geral e das provas específicas, no sentido de atribuição ou definição do grau de dificuldade ou facilidade de cada item da prova. Prova geral, 10 itens, provas específicas, 30 itens, com formato discursivo e objetivo, cada uma delas. Mas tem todo um problema de definição do grau de dificuldade e facilidade dos itens, o que torna muito difícil você comparar as várias áreas sendo avaliadas, os vários cursos sendo avaliados, e mesmo dentro de cada curso, dentro de cada área, avaliar as sucessivas edições do ENAD, você comparar ao longo do tempo. A comparação intertemporal é muito complicada, porque você não tem uma definição de facilidade ou dificuldade dos itens. Tem todo um debate envolvido aí, a gente pode voltar nele depois, vamos avançar. Assim, diante dessas questões todas, e são vários os problemas do ENAD, se pergunta, assim, completando 20 anos desse sistema de avaliação do ensino superior brasileiro, nível graduação, é o caso de reestruturar os sinais, reestruturar o CPC, reestruturar o ENAD, né? Aqui apenas se traz uma possibilidade. São muitas as possibilidades de reestruturação do ENAD, e a gente traz uma delas aqui. Pode avançar, que é olhar para quê? Olhar para a transição que existe entre o ensino superior e o mercado de trabalho no Brasil. Ou seja, 2 mundos, o mundo da educação e o mundo do trabalho, começar a olhar de forma com lupa, de forma muito detalhada, essa transição que os alunos fazem, para tentar dimensionar, mensurar a qualidade do mundo da educação. Pode avançar, Haroldo, por favor. E por que a gente traz essa proposta? Fundamentalmente por causa da revolução tecnológica que a gente está vivendo. Estou falando aqui revolução tecnológica em termos de hardware, em termos de software, em qualquer dimensão que você possa pensar, inclusive em termos informacionais. Por quê? Porque no Brasil, nos anos recentes, a gente passou a ter à nossa disposição, enquanto pesquisadores, uma quantidade incomensurável de informações, de dados, informações de natureza quantitativa, né? Por exemplo, a gente passou a ter acesso a toda a série histórica da RAIS, a série histórica identificada da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, de 76 até hoje, até 2020, e está saindo a 2021. Temos toda a série histórica do CAGED, né, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, toda essa série histórica de 86 até hoje, identificada. O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do CNPJ, da Receita Federal, a gente já tem acesso a isso de forma identificada, né? O cadastro de MEIs, microempreendedores individuais, o cadastro da GFIP, né, desde os anos 80 até hoje, todo mundo identificado. O CadÚnico, né, desde os anos 2000 até hoje, tudo identificado. Ou seja, a gente passou por uma revolução de oferta informacional que pode ser usada na avaliação da qualidade do mundo da educação. Todas essas bases de dados aqui se referem muito ao mundo do trabalho, mas elas são usadas e podem ser usadas para avaliação do mundo da educação. É isso que a gente está fazendo muito no IPEA hoje. Por exemplo, tentando avaliar toda a mobilidade, em termos de, por exemplo, de indicadores de desigualdade e pobreza, para todo mundo que passa pelo ensino superior brasileiro.
O ensino superior brasileiro, graduação, viveu um boom, né, de expansão nos anos 90 e principalmente anos 2000. A gente sabe disso, né? E a questão é, quais os impactos desse boom de expansão em termos de indicadores de desigualdade e pobreza? Isso você consegue fazer com essas bases de dados que estão aqui expostas, por exemplo. Com a tecnologia que a gente tem hoje, com acesso a essas informações, o IPEA, por exemplo, está realizando vários estudos de trajetórias em termos de desigualdade e pobreza, usando técnicas muito bem conhecidas que estão nos manuais, até de agências multilaterais. Estamos aplicando muito assim, pareamento por score de propensão, por diferenças e indiferenças, regressões com descontinuidade, uma série de técnicas em cima dessas bases de dados para tentar avaliar em que medida o sistema educacional brasileiro, educação superior, é uma ferramenta de mitigação de desigualdade e pobreza no Brasil. Pode avançar, Haroldo. Olha, mesmo com todas as restrições que a LGPD coloca para a gente hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente consegue trabalhar com essas bases de dados no sentido de realizar uma boa avaliação de qualidade do ensino superior brasileiro. Sempre olhando sobre esse enfoque, em que medida o ensino superior consegue melhorar a trajetória futura das pessoas, em termos de desigualdade, pobreza e inserção no mercado de trabalho. Tá? E aí estamos falando do mercado de trabalho, só um detalhe, mercado de trabalho no sentido absolutamente amplo, porque com aquela quantidade de base, aquele tipo de base de dados que a gente tem à disposição hoje, você consegue mensurar o mercado de trabalho não só assalariado, subordinado, mas também o mercado de trabalho não subordinado, o mercado de trabalho de conta própria, de pessoas que se ocupam como pessoas jurídicas, urbano-rural, em todo o Brasil, de um período dos anos 70 para cá. Ou seja, é muita coisa que você consegue fazer. Pode avançar, Haroldo, por favor. E você consegue lidar muito com indicadores. Né? Indicadores para fazer essa avaliação de qualidade do ensino superior. Por meio de indicadores de mercado de trabalho, você consegue olhar, por exemplo, a atividade e inatividade, ocupação e desocupação, ocupação na área de graduação daquele indivíduo ou fora da área de graduação daquele indivíduo. Tem todo um debate aí implicado. Né? Ocupação como assalariado, subordinado, ou como conta própria, ou como pessoa jurídica, são inserções muito distintas. Você também consegue avaliar a qualidade da educação superior daquele indivíduo com base nesse tipo de ocupação. A estabilidade na ocupação, a remuneração da ocupação, a carga horária, a carga de trabalho daquela ocupação, muita coisa você consegue construir. Pode avançar, Haroldo, por favor. Já vamos encerrando aqui. Eu acho... É o último slide aqui. E apenas tem um debate infinito relacionado a todas essas propostas aqui de reestruturação dos sinais, da avaliação da educação superior brasileira, com base em indicadores laborais, indicadores de mercado de trabalho. Mas só duas questões que estão presentes na literatura e que a gente consegue trazer aqui sempre como ressalva para esse esforço de atualização dos sinais. Primeiro, a inserção no mercado de trabalho nem sempre depende apenas do tipo de graduação que a pessoa teve no seu passado. A inserção no mercado de trabalho depende de muitas outras coisas, atributos observáveis ou não, do indivíduo e da sua família, do seu contexto local. Muita coisa está em jogo ali para definir o tipo de inserção que ocorre no mercado de trabalho. E mais além disso, o próprio mercado de trabalho tem a sua dinâmica específica, estrutural ou conjuntural. E muitas vezes essa dinâmica independe do mundo da educação, do mundo da educação superior, né, da graduação. Ou seja, tem questões aí também nesse esforço, perguntas a serem respondidas ainda, tem toda uma agenda de pesquisa aí embutida, em termos de pesquisar, bom, em que medida indicadores laborais que permitem mensurar a inserção no mercado de trabalho, desigualdade e pobreza, em que medida esses indicadores conseguem conversar com bom sistema de avaliação da educação superior brasileira. Tal como os sinais, que está há 20 anos aí produzindo incrível quantidade de boas análises sobre a qualidade da educação superior brasileira, mas que precisa de reformas, precisa de ajustes, e é um pouco esse o sentido da nossa fala aqui, tá bom? Só gostaria de agradecer muito a atenção de todos e estou à disposição para o debate. Obrigado. Obrigada, André. São muitos dados densos, como você falou, há muita oferta informacional, daria muitas teses, muitos trabalhos. Nosso tempo é cruel, voa, como disse o Cláudio, que o tempo é... Com o tempo não se briga. Com o tempo não se briga. Então, a gente vai fazer uma pergunta, então, há muitas perguntas no chat, as que não forem respondidas agora, a gente pode encaminhar
para a BQ, dentro do possível, retornar para os nossos participantes. A gente vai fazer uma para cada palestrante. Eu separei algumas aqui, mas se vocês, os palestrantes, virem alguma específica e puxarem, dá as ordens. Eu separei uma aqui do Francisco Saraiva, que é como podemos recuperar o atraso gerado pelo período da pandemia, com a evasão escolar e a baixa qualidade no processo de ensino-aprendizagem. Esse termão, né, ensino-aprendizagem, eu acho perfeito. Não adianta só ensinar, tem que ter o aprender. E aí eu vou deixar à vontade quem quer responder essa questão, lembrando que a gente tem poucos minutos, vai ter que ter aquela capacidade de síntese. Quem poderia responder para o Francisco Saraiva e para todos os nossos participantes aqui? Uma mini resposta. O que precisa fazer é o mesmo que precisa fazer para melhorar a educação. Ou seja, temos que voltar à base. Não adianta achar que você pode aprender alguma coisa se essa coisa exige entender o que está escrito no papel. Quer dizer, temos que voltar ao capítulo 1, quer dizer, é educação séria, não é diferente se é para consertar ou se é para formar. Eu não vejo a grande diferença. O que falta é o comprometimento. Beleza, mini respostas ali, né? Apenas o comprometimento. Obrigada, Cláudio. Alguém mais quer comentar essa pergunta? Fala, André. Vou lembrar que nós tivemos 2 belíssimos levantamentos sobre o impacto da pandemia sobre a educação André, você tem que colocar, desculpa, André, agora você tem que colocar o microfone na sua boca, porque ele está muito grave. E fala alto, forte. Perfeito. Não, só acrescentar a palavra do professor Cláudio, nós tivemos 2 bons levantamentos sobre o impacto da pandemia na educação básica por meio do IBGE e do INEP. O censo escolar trouxe um suplemento sobre o impacto da pandemia na educação básica e a PNAD contínua do IBGE, o suplemento da educação, também trouxe uma boa avaliação dos impactos da pandemia na educação básica. Só isso. Obrigado. Você podia botar o link aí consegue colocar o link para o pessoal acessar, que isso é muito importante. Vou tentar sim. Tá bem, obrigada. Bom, eu estou vendo aqui uma outra questão, alguém pode me ajudar se tiver outra? Eu queria ver de uma menina. A Deise, ela estava falando das questões da Agenda 2030. Deise, você fez várias intervenções, mas eu tinha separado a questão da Agenda 2030 como um direcionador de estratégias e alguma coisa assim. Então, professora Ana Maria, se você puder fazer um comentário sobre isso, se a Agenda 2030 realmente, se ela é um norte para as questões da educação, da desigualdade, como que ela está, como que você vê isso? Olha, eu acho que a pergunta é ótima, a resposta, na verdade, eu vou brincar, mas o Cláudio já deu, quer dizer, precisa de compromisso. Agora, por outro lado, a Agenda 2030 não é uma resposta, ela é uma sugestão no limite com a qual os países se comprometeram. Então, o que eu considero fundamental é conhecer o que tem isso. Então, por exemplo, de verdade, até na televisão aberta existe propaganda dos diferentes objetivos para o desenvolvimento. Então, nós temos que ir atrás. E não é só o governo, não são só os formuladores de política. Nós sabemos que os cidadãos têm que se mobilizar, e não só no Brasil. Ótimo. Posso complementar minha resposta? Por favor. Quem perdeu mais? Na verdade, quem perdeu mais é quem já tinha menos. Então, duplamente, a resposta é a mesma. Quer dizer, nós temos, como um compromisso independente de Covid, nos preocupar com quem tem menos, com quem aprendeu menos, e, como resultado do Covid,
nós temos que preocupar com quem perdeu mais, que são os mesmos, que já não tinham. Muito bem. Antes de tudo, eu queria só registrar uma questão bem particular, agradecer ao professor Pedro Luiz da Costa Neto, que é o meu padrinho, que me trouxe para a ABQ. É o meu mantra, toda vez que eu participo de algum evento, agradecer a indicação dele, que me trouxe para a ABQ e que traz para mim essa oportunidade de estar aprendendo a cada momento, tanto publicamente como nos bastidores, e ratificar a atuação do Dagnino, nosso guru, no dia a dia e aqui no seminário. Eu vou fazer uma rodada final. André, eu gostaria que você respondesse a uma questão. Aqui o Renato Lee, ele traz a questão esses alunos serão cidadãos, e você falou dessa transição do ensino médio para o curso universitário. Se você puder fazer um pequeno comentário para a gente ir caminhando para o fechamento. Esses alunos serão cidadãos de um futuro próximo, que serão empresários, trabalhadores, políticos, artistas, etc. Como que você vê a atuação do IPEA em relação a essa disponibilidade de dados para facilitar essa integração, essas escolhas, esses acessos formais no nosso sistema de ensino? Olha, o papel do IPEA, assim como de outras instituições, eu acho que é estimular o debate sobre essas transições entre um mundo, que é o mundo da juventude, para o mundo adulto, né, que passa da educação para o trabalho, em larga medida. Não só, mas em larga medida sim. E o IPEA tem tentado envidar os melhores esforços no sentido de produzir indicadores e produzir boas análises dessa transição tão delicada para a vida de cada jovem brasileiro. Foi isso. Nossa, curto e grosso, na cabeça, né, Arthur? Muito obrigada. Então, vamos fazer uma rodada de despedida, porque a gente tem ainda o encerramento final desses 2 belos dias, né? Vamos começar pelas damas, por favor. Encerrando. A dama penhoradamente agradece a todas e todos, mais uma vez, a oportunidade de ter estado aqui. E eu vou só reforçar, assim, quiseram os fados do destino que eu militasse tanto na área da saúde quanto na área de educação. Então, são 2 áreas sociais que ambas, não é que elas devem ser pensadas saúde e desenvolvimento ou educação e desenvolvimento. Tanto educação quanto saúde são desenvolvimento. E nas políticas, e na gestão, e nos instrumentos, a gente tem que pensar em ter saúde e educação em todas as políticas. Obrigada, Ana, e viva a qualidade de vida. Muito obrigada. Agora, por favor, André, e a gente encerra com o professor Cláudio. Só gostaria de agradecer muito a oportunidade e dizer que a gente está à disposição para todos os debates envolvendo qualidade no Brasil do século XXI. Muito obrigado. Muito obrigada a você, André, que eu sei que você teve que fazer uma grande síntese com essa quantidade de... Gostei do termo, oferta informacional que o IPEA tem. Foi realmente bastante contributivo. Professor Cláudio, a nossa sumidade em termos de dados, mas o que eu mais gostei mesmo é ver a capa dos 2 Brasis. Era uma curiosidade antiga que eu tinha, sempre ouvia, estava no meu imaginário e agora eu vi. Por favor, professor. Comprei no sebo. Você vê a vantagem do sebo, nada como uma arqueologia. Mas, enfim, eu quero aproveitar para reforçar a proposta do André, da gente de incorporar na avaliação o que aconteceu com o aluno depois que ele se formou, desde que não tenhamos uma interpretação burra e rígida, porque alguns diplomas, como direito e economia, esparramam. Outros diplomas técnicos, que são cursos muito mais caros, se não convergirem numa ocupação compatível, é uma grande perda de tempo. Bom, no fundo, assim, gostei, achei que foi bem interessante. E olha que o Cláudio é exigente, ele não poupa o não e a braveza quando precisa. Então, pessoal, está encerrado esse painel, foi um prazer moderar, foi um bom desafio, foram boas conversas, agradeço o convite
Admiro toda a contribuição do Haroldo, do Eduardo, do Dagnino, e vamos passar agora para a rodada final, e até o ano que vem, que o ano que vem tem mais. Obrigada às minhas alunas, companheiras que estavam aqui presentes, e que não deu para agradecer, alunos também, e vamos continuar, que tem muita coisa para fazer. Um abraço a todos.